Bem-vindo a todos. Hoje a gente vai falar de um tema que está sendo muito discutido no Brasil nesse início de 2026. É um tema muito sensível que impacta empresas em particular e a economia brasileira em geral. Então, por isso a gente vai falar com Anderson Festa, que é presidente executivo do Polo Empresarial Moca, um polo que reúne aí mais de 200 empresas, emprega mais de 70 mil pessoas. Então, é um tema, Anderson, obrigado pelo seu tempo, pela sua participação aqui conosco. É um tema muito sensível, que precisava ser talvez muito mais discutido, mas ele está muito acelerado, né? Eu queria começar perguntando para você com relação aos impactos diretos que você vê com essa mudança proposta, como aí está, né, na mudança da jornada 6x1. Ricardo, obrigado, um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês, com a Gazeta Mercantil, podendo contribuir um pouco para esse debate tão importante, né, para esse momento que não só a indústria, mas o comércio, a nossa economia, vem atravessando, né. Bom, Ricardo, nós somos hoje um polo, né, como você bem colocou, o polo mais relevante e representativo hoje, ativo da cidade de São Paulo, né, realmente por a gente reunir, mais de 228 empresas, né, e mais de 70 mil empregos. Mas um ponto importante é dizer que nós somos um polo hoje, que abriga vários segmentos da economia brasileira, né, e que passa não só por indústrias, mas também pelo segmento de serviços, porque hoje nós somos aí o maior hub logístico de última milha da cidade de São Paulo. A gente abriga hoje os maiores players, né, nessa cadeia de abastecimento da última milha da cidade de São Paulo. E quando a gente vai falar de impacto, Ricardo, não tem como a gente, né, não citar que o impacto ele é bastante, complexo, né, muito abrangente, muito complexo, porque você tem uma dinâmica hoje na nossa economia, nos determinados e diversos segmentos de atuação que nós temos, né, em vários segmentos da indústria, ou como eu coloquei do setor de serviço, de logística, de varejo, que é bastante profundo, né. Então é muito, a gente considerar hoje essa medida com um impacto, unilateral, é praticamente inviável dizer isso, né, porque a gente tem impactos em várias escalas de acordo com esse segmento de atuação, do segmento que a empresa tiver inserido. Então, hoje a gente percebe que o impacto, ele de primeira via, né, num primeiro estágio, ele é econômico, né, mas porque se a gente falar de um efeito direto do custo unitário do trabalho, a gente já vai entrar numa seara de que para você manter uma operação hoje 24/7, né, em regimes de escala, as empresas vão precisar contratar muito mais pessoal, cobrir as mesmas horas, né, daquilo que já estava antemão previsto, e vai elevar os gastos com encargo, treinamento, benefícios, enfim, né. Então, isso a gente falando só do impacto econômico em primeira via, mas eu classifico esse impacto como muito mais profundo do que só o econômico. Eu digo que ele é um impacto socioeconômico, né, porque ele traz para a sociedade também um impacto social muito grande, de grandes proporções, e que desestabiliza a nossa cadeia produtiva. Você falou então desse ponto aí, queria aproveitar, né, porque a gente está falando de um impacto socioeconômico, como você disse, né? Isso aqui você está falando, Anderson, de, por exemplo, empregabilidade, uma vez que a gente pode ser levado, inclusive, a iniciar processos de automação que dispensem, né, o uso de seres humanos ali naquela função. Isso é uma realidade, ou é um impacto que se pode esperar disso? Sim, porque, quando a gente fala de automação, Ricardo, a redução da jornada, ela atua como um catalisador, né, eu diria. Então, quando o custo da mão de obra, ele aumenta bruscamente na cadeia produtiva, né, o ROI, que é o retorno sobre o investimento, né, que é o que exatamente, o que as empresas elas acabam equalizando e acabam sempre fazendo, né, essa conta pelo retorno sobre o investimento. Então, de tecnologias de automação, ela se torna mais atraente, né, e quando você tem esse catalisador agora que é a redução da jornada, quando o custo da mão de obra, da forma com que está se desenhando o cenário, ele vai aumentar bruscamente, né, então
o retorno sobre investimento de tecnologias ele vai se tornar muito mais atraente, né. Com isso vai acelerar a substituição, né, de diversas funções, né, repetitivas até por máquinas e tudo mais, e o desafio da empregabilidade será a transição, né, porque a gente vai precisar requalificar o trabalhador para funções de maior valor agregado. Por isso que eu digo que o impacto ele é profundo, porque num primeiro momento ele é econômico, mas ele vai desencadear, né, em toda a cadeia produtiva vários outros impactos. Então vai chegar no ponto de a gente ter que requalificar o trabalhador para funções de maior valor agregado, porque realmente alguns postos de trabalho, algumas atividades, alguns processos, eles vão ter aí uma aceleração maior de automação, e eu posso dizer com toda segurança que alguns postos vão inclusive até deixar de existir por conta, dessa mudança de cenário. É algo realmente para a gente prestar bastante atenção. Mas falando em porte de empresa, a gente sabe que essa alteração vai afetar todo tipo e todo tamanho de empresa, também em todos os setores. Mas a gente pode dizer que as pequenas e médias, elas são mais impactadas do que as grandes? Sim, as pequenas e médias empresas hoje, Ricardo, elas respondem aí por praticamente 72% do emprego gerado na economia, né. Então ela tem a pequena e média empresa hoje ela tem uma força, né, de trabalho, extremamente importante aplicado à nossa economia formal, né. Então as PMEs hoje elas operam com margens, mais estreitas, né, porque exatamente pelo fato de elas terem o quadro de funcionários muito mais reduzidos, né, então naturalmente elas operam aí com margens muito mais estreitas. Então quando a gente vai olhar para esse mercado, então se a gente for trazer aqui um exemplo real de uma padaria ou de uma loja de roupas, né, que não tem escala para absorver essas novas contratações sem poder comprometer a viabilidade do negócio, né. Então, para muitas, o aumento de custo operacional pode significar informalidade ou até encerramento das suas atividades. Então, assim, tamanho é o impacto, né, que essa mudança através da escala, ela vai poder, trazer para o segmento das pequenas e médias empresas. Olha, se vocês têm uma posição que é postergar esse debate para 2027, né? Por que exatamente vocês acham que esse adiamento seria importante para a gente chegar numa conclusão mais bem fundamentada, digamos assim? Sim, Ricardo, nós não podemos negar que nós estamos vivendo um ano eleitoral, né. A nossa visão, esse debate ele precisa ser amplo, a gente precisa ter estudos qualificados de impacto, né, exatamente por a gente ter uma economia complexa, com setores com dinâmicas, das mais variadas. Então a gente entende que esse debate ele tem que acontecer em 2027, né, já existe hoje, uma PEC, um pedido, né, emergencial para que esse debate ele aconteça em 2027. Então veja bem, o empresariado, né, o setor produtivo ele não é contra, né, você debater questões que possam trazer mais qualidade de vida para o trabalhador. Mas a gente precisa fazer esse debate dentro de um campo amplo, né, com estudos de impacto qualificados, né, com toda a calma necessária desse amplo debate para que a gente possa exatamente encontrar um caminho, né, um equilíbrio dentro das relações de trabalho, para que a gente não tenha tantos impactos para a economia e para a sociedade como um todo. Então, quando a gente fala que está num ano eleitoral, a gente precisa tomar muito cuidado de a gente não transformar esse debate, demonizando o trabalho, né. A gente trabalho nunca foi um problema, né, então trabalho não é uma doença, né, o trabalho ele não é ele não é um vilão, né, então a gente precisa tomar muito cuidado como às vezes algumas narrativas elas vêm tratar essa relação de trabalho, correlacionado à questão da escala, exatamente por ficar às vezes num debate político e não olhar realmente para o tema de forma técnica, né, exatamente com debate com a sociedade, da forma mais qualificada e necessária possível, né. A gente tem muitas entidades de classe que representam setores importantes, então a gente precisa trazer essas entidades de classe, a gente precisa trazer os setores que também estão do lado do trabalhador para conversar,
e exatamente buscar um equilíbrio nessas relações, encontrar uma equação mais perfeita. E a gente não acredita que com a celeridade que está sendo colocado no campo político hoje, a gente vai conseguir atender esses requisitos necessários para ter um debate qualificado e encontrar ali o melhor equilíbrio para o país. Anderson, até escutando essa sua fala agora, me ocorre dessa questão do debate amplo, que ele também precisa ser técnico, né? Ou seja, como você falou, é uma análise de impactos. As empresas, os setores, as organizações, elas estão preparadas com dados referentes a esse impacto? Isso já foi feito em quantidade suficiente para que se possa apresentar, ou ainda são necessários mais estudos? Para não só para fugir do ano eleitoral, mas também para se ter um debate de fato um pouco mais técnico, né, e amplo, como você colocou. Sim, e nós entendemos, ô Ricardo, que nós não estamos nesse nível de maturidade no momento em relação aos debates e aos estudos, como muito bem colocado, né, nós demandamos estudos técnicos mais aprofundados. Nós temos entidades de classe de diversos setores que não tiveram tempo suficiente ainda para aprofundar suas análises, né, para fazer um entendimento e uma avaliação, dos impactos que isso vai trazer para os setores que essas entidades representam. Então isso pode ser um erro, crasso, né, um erro muito, ali significativo para a diretriz do país, para a diretriz econômica do país, porque veja bem, quando a gente fala de alternativa, Ricardo, a gente pode estudar a flexibilização, por exemplo, da convenção coletiva, né, permitindo aí que cada setor ajuste a sua realidade, fazer uma redução gradual, de repente escalonada ao longo de anos, né, ela pode ser gradualizada, essa redução gradual, ou a criação até de incentivos fiscais para as empresas, né, que adotem modelos de jornada reduzida com manutenção de produtividade, porque veja bem, quando a gente traz à luz da discussão um tema que é importante, mas que tem um impacto de grandes proporções na economia e na relação de trabalho, a gente não pode esquecer, de que contrapartidas têm que ser trazidas, né, algumas contrapartidas, elas precisam fazer parte do debate, né, da discussão. Então, como eu disse, né, ninguém é contra a saúde e a qualidade de vida de qualquer trabalhador, mas a gente também precisa, para buscar essa equalização, trazer contrapartidas importantes para a gente tratar exatamente dos pontos que vão, no final das contas, impactar o bolso de toda a sociedade, né? Porque se você tem redução de jornada, mantendo salários, e você vai ter ali afetar postos ou atividades e dinâmicas de classes empresariais importantes da economia, o maior impacto, como eu já disse lá, econômico, vai ser a inflação, né. Então a gente já vive um cenário de alta de juros, a gente vive um cenário de insegurança jurídica, a gente vive um cenário hoje de instabilidade geopolítica, né, a gente está passando por um momento meio disfuncional na nossa geopolítica mundial, que tem afetado a política de preços, né, a volatilidade de vários mercados. Então, quando a gente, apesar de ser um tema interno do país, mas ele está interligado diretamente a uma raiz estrutural, da economia. Então a gente é uma relação de trabalho que ela tem uma correlação estrutural com a economia. Então a gente precisa ser mas muito criterioso para a gente poder fazer esse debate sem os estudos técnicos aprofundados, sem trazer para mesas alternativas como eu coloquei. Anderson, às vezes a gente fala que o mercado está preocupado, as empresas estão preocupadas, isso é muito impessoal, né? Você dirige um polo empresarial com mais de 200 empresas, como você colocou, e certamente você conversa com esses empresários que estão ali, como a gente diz, com a barriga no balcão e lutando ali, né, todo dia pelo seu negócio. O que é que você tem ouvido desses empresários, né, do qual inclusive você representa aí no polo empresarial Moca? O que que você tem ouvido deles e também o que é que você tem sentido com relação a como isso pode impactar o negócio lá na ponta mesmo? Exato. Os empresários, muitos deles, Ricardo, que eu tenho conversado, estão preocupados com diversos aspectos, né. Claro, o econômico num primeiro momento, porque como eu disse, a gente está vivendo um momento,
para o empresariado brasileiro muito complexo, muito difícil, porque hoje a gente, lidar com fatores externos, né, que têm impactado diretamente a economia, o dia a dia dessas empresas, né. A gente já vive um momento, Ricardo, de escassez de mão de obra em vários segmentos aqui do polo importantes, né, então não posso deixar de falar isso. Nós temos indústrias aqui hoje que, possuem equipamentos de alta tecnologia, em que precisa de uma mão de obra extremamente qualificada para a operação, uma mão de obra muitas vezes que é formada pela própria empresa, exatamente pelas particularidades, né, pelo nível de especialização. E quando a gente mexe com essa estrutura, né, na questão da escala, a gente vai alterar todo esse ecossistema. Então, o que eu tenho conversado com os empresários, muitos já estão fazendo a conta de que um impacto na folha de pagamentos, quando a gente fala da indústria, a gente já está prevendo impactos de folha de 7 a 13%, né, isso na folha de pagamento. Outros, já estão realmente preocupados com a questão da automação, né, em procurar exatamente automatizar ainda mais alguns processos, porém, toda automação ela passa por investimento, né, e a gente está vivendo um momento hostil para o investimento, né, com esses juros altos que a gente tem acompanhado, tem sido um ambiente hostil também para o empresário em relação ao investimento, né. Então, quer dizer, a gente tem um outro fator que os empresários estão muito preocupados, Ricardo, que eu não posso deixar de colocar, que é, a gente está mexendo numa estrutura, porém o empresário já tem uma luz da preocupação com a NR1, né, que pouco está se falando, mas é também uma preocupação, porque ela vem trazer um fator importante, que é a saúde mental do trabalhador, mas que ela também exige mudanças e processos profundos dentro das companhias em relação à questão da gestão dos recursos humanos. Então as empresas também já estão passando por adequações, por diversas obrigações que vão ter que ser cumpridas, para atender o requisito da saúde mental através da NR1, e agora a gente vem com um tema mais profundo ainda, que é a escala. Então veja bem, né, como é que fica esse empreendedor, como é que fica esse empresário, né, um ambiente hostil da alta de juros, né, um ambiente hostil ao investimento, com complexidades geopolíticas impactando diretamente a economia, ainda levando uma carga de adequação extremamente pesada para dentro da empresa em relação a novas normativas, e agora, né, o que já estava difícil para o empresário, vem um golpe muito profundo que agora é mexer numa relação de trabalho que impacta diretamente a economia, a folha e a inflação. Então, é só para dar um pouquinho, né, do tom do quão complexo está esse nosso ambiente empresarial. Então eu tenho conversado com os empresários, nós temos empresas aqui no polo hoje acima de 2.000 funcionários, empresas com 5.000 funcionários aqui no polo, né, empresas de grande porte, que estão extremamente preocupadas, como vão conseguir absorver e lidar com esse cenário tão desafiador, o quanto nós, né, temos enfrentado mediante a tantas obrigações, né. A gente vê países altamente desenvolvidos e aí vem o inconformismo nosso do empresário brasileiro, né. A gente olha para fora, a gente vê mercados altamente desenvolvidos, altamente competitivos, né, que tem uma relação de trabalho, as suas relações de trabalho são extremamente desburocratizadas, e a gente sente o país na contramão disso. A gente sente o país cada vez mais criando burocracia, criando custo, minimizando as contrapartidas para poder fazer um equilíbrio saudável das relações, né, e da economia empresarial. Então a gente realmente vê um cenário para o empreendedor e para o empresário, com um desafio, digamos aí, muito além daquilo que eu acredito que empresários de outros países, se viessem administrar uma empresa no Brasil, conseguiriam atravessar, viu. É, eu imagino. Anderson, só para a gente encerrar, porque esse debate fica parecendo que o bem-estar do trabalhador e a competitividade das empresas, elas estão em posições opostas e são, inclusive, incongruentes, né. Eu queria ouvir agora uma visão pessoal tua. Como é que a gente pode equilibrar esses fatores? Até porque a gente sabe, né,
alguém desempregado não tem nada pior do que isso, né, para a saúde mental de um trabalhador. Então como é que a gente equilibra um pouco desses 2 fatores para a gente seguir adiante? Eu vejo que através desse diálogo social, Ricardo, o papel ele deve ser tripartite, né, eu diria, né. Eu acho que o governo ele precisa oferecer segurança jurídica e possíveis exonerações. Os empregados devem mapear as dores, os empregadores, né, nós precisamos mapear as dores setoriais, né, eu vejo que é um caminho. E os trabalhadores, através de seus representantes, também devem focar em ganhos reais de qualidade de vida, sem viabilizar a fonte de renda. Então, o debate técnico, na minha visão, ele tem que sobrepor o ideológico, né. Então eu vejo que nós precisamos realmente, ter um diálogo social em 3 partes, né, como eu coloquei. Porque, se não dessa forma, a gente vai ter uma balança desequilibrada, as empresas vão perder competitividade, como eu disse, nós já temos hoje, né, a carga tributária mais pesada do mundo hoje, né. Então, apesar de a gente falar, Ricardo, de um outro fator que é a reforma tributária, que está aí batendo na porta das empresas também para 2027, né. E nós estamos falando na reforma tributária para a gente ter um IVA que vai ser um dos maiores do mundo. Então quer dizer, a gente tem hoje problemas estruturais no nosso país, eu acredito que sim, a reforma tributária, ela vai trazer benefícios que vão ser de médio e longo prazo, não vai ser no curto prazo, os custos também para as empresas vão aumentar bastante, porque você vai ter uma carga acessória muito grande, vai ter todo um replanejamento de gestão importante tributária por essas empresas. Como eu falei, a gente tem uma a NR1 batendo a porta, agora a gente tem a discussão de uma escala, então é o que você colocou, eu vejo que a gente está indo em caminhos divergentes, e a gente precisa entender no setor, na sociedade, com o trabalhador, o que realmente, né, a gente vê que também, que as medidas vão sendo criadas e muitas vezes elas são criadas sem também o diálogo e o debate com quem mais interessado na história, que é o trabalhador. Então, será que a gente realmente com isso, a gente está tratando da qualidade de vida do trabalhador, no elemento mais importante que ele precisa? Porque muitas vezes a qualidade de vida do trabalhador, ela é importante em relação à carga de trabalho, Ricardo, mas ela é importante também num contexto social. Será que esse trabalhador hoje tem um transporte público de qualidade, né? Será que qual é o estresse que esse trabalhador está submetido hoje para chegar nas empresas, né? A gente tem uma malha hoje que não atende toda a demanda da população. Então, assim, esse é um ponto de muitos outros que eu queria colocar, que quando a gente vai debater sobre qualidade de vida, a gente não pode colocar ou deixar de lado um outro contexto social que esse trabalhador ele está inserido, que não condiz somente a carga, de trabalho que ele tem nas empresas, mas também o contexto social que ele está envolvido também. Então eu acho que por isso que eu digo que o debate ele é muito mais amplo, que a gente precisa realmente ter 3 partes aí nesse debate para buscar esse equilíbrio social, entendeu? Com certeza. Anderson Festa, presidente executivo do Polo Empresarial Moca, olha, muito obrigado aí pela gentileza de você compartilhar essas informações e do seu tempo também dedicado. Nada mais nos resta do que desejar boa sorte para vocês e para o Brasil, que venha aí alguma luz, né, que a gente possa encontrar esse melhor caminho de evoluir nessa questão tanto da saúde do trabalhador como da competitividade das empresas. Boa sorte, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, é um prazer aqui poder contribuir com vocês no debate. E o Polo Empresarial Moca está de portas abertas, a nossa entidade, para poder contribuir sempre que precisar. Eu que agradeço. Muito obrigado.